Então, a gente está aqui no quinto vídeo do mapa mental e esse vai ser sobre a aula 8 e 9. A gente vai entrar no capítulo 2, Fundamentos de Estática dos Fluidos. A gente reviu, a gente deu continuação, né, ao capítulo 2.2. A gente reviu o princípio de Pascal, que diz que a pressão estática exercida sobre um ponto vai ser igualmente em qualquer direção. A gente viu as equações de pressão e relacionou ela com tensor-tensão. Como no fluido de repouso a gente só tem a força de superfície e a força estática, a pressão estática, a gente vai ter basicamente só o sigma xx, o sigma yy e o sigma zz atuando ali nesse ponto. A gente viu também a equação básica da estática dos fluidos. A gente correlaciona esses vetores do tensor-tensão no volume infinitesimal. Aqui a gente monta a equação, né? E como só tem a pressão de força de superfície e a pressão estática, a gente vai acabar anulando o vetor x e o vetor z. A gente vai ter só a força da gravidade atuando ali. Porque, como diz o princípio de Pascal, a gente só vai ter pressões perpendiculares ali no fluido. Então, a força que vai exercer no fluido é basicamente a força peso dele, que é menos rho de H. Porque ele está tá no sentido da gravidade. A gente viu também a variação de pressão em fluido de repouso, que aqui a pressão por fluido de repouso ela vai variar linearmente com a profundidade do fluido. Então, quanto mais fundo, mais pressão vai ter ali. Isso vai ser para fluidos incompressíveis. A variação da pressão vai ser diretamente proporcional com a diferença dessa altura. Tipo, aqui vai estar um ponto, aqui vai estar proporcionalmente maior, quanto mais fundo, né? Que é basicamente também o peso específico atuando sobre o fluido. Então vai ser o próprio fluido aplicando força nele mesmo. E também a variação de pressão em fluido com o movimento de corpo rígido. E o movimento de corpo rígido é nada mais, nada menos do que um fluido sendo transportado, mas com relação às partículas entre si, ele não vai estar em movimento. Então, o fluido vai estar parado, se ele for o referencial, não vai estar em movimento se for outra referencial, um referencial de fora. E a variação da pressão varia de acordo com a segunda lei de Newton, que a gente já viu no mapa passado. E para esse movimento de corpo rígido acontecer, ele precisa de uma aceleração constante, para assim formar um gradiente de pressão. Vai ser vai formar um ângulo, né? Que vai ser uma diferença de vetores entre o vetor gravidade e o vetor da aceleração, que vai ter, digamos aqui, uma caixa. Com esse vetor, essa diferença de vetor, o fluido vai acabar se deslocando, ficando inclinado, e a gradiente de pressão vai estar mais ou menos aqui, dependendo da aceleração. Essa taxa de variação da pressão, ela vai correr exatamente nessa curva, nessa linha entre o fluido e a gravidade, entre a aceleração e a gravidade. A gente viu também medida de pressão. A gente viu a diferença da pressão absoluta para a pressão relativa, onde a pressão absoluta ela é medida a relação a pressão nula do vácuo absoluto, e a pressão relativa ela é medida em relação à pressão atmosférica local. A gente viu também manômetros, que vai indicar a presença, basicamente a pressão relativa, que é a medição da pressão medida na atmosférica local. A gente viu também um barômetro de mercúrio, que mede a pressão atmosférica através de uma coluna de mercúrio. É tipo uma pocinha de mercúrio com um tubinho, a pressão atmosférica vai agir e o mercúrio vai subir. E é medido assim. E depois disso a gente fez alguns exercícios sobre manômetros depois da aula. E é isso.